Bem-vindo ao Focando Vidas. Eu sou o pastor Raul Nogueira e se você está aqui conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Os demais, espero que realmente desfrutem daquilo que vamos compartilhar hoje. Ontem nós tivemos um pequeno problema técnico e depois de 1 hora gravando, quando eu fui verificar, não havia sido gravado nada. Então, nós temos realmente hoje a responsabilidade de fazer tudo de novo. E é o que nós vamos fazer agora, tá bem? Bom, se você realmente não conseguir entrar agora, porque realmente é algo inesperado, afinal de contas vocês esperavam ontem, não é? E eu estou entrando agora, de qualquer forma, não fique preocupado, porque nós normalmente gravamos e colocamos lá no YouTube, tá bem? Eu só quero gastar um tempinho agora orando, agradecendo a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. E vamos estar agora sim gravando de verdade. Tá bem? Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus vivo, Deus poderoso, nós realmente somos tremendamente gratos a Ti pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra e compartilhar a Tua palavra. Entendemos, Senhor, que é realmente da sua vontade que nós estejamos expondo essa palavra que liberta e transforma. Seja com cada um dos servos que estarão conosco, alguns agora e outros entrarão depois, que o Senhor ponha a tua mão de poder sobre a vida deles. Guarda-os, livra-os, ó Pai, de qualquer ataque de Satanás, livra o Senhor da Covid. E queremos também te agradecer pela recuperação daqueles que passaram por esse tipo de problema e hoje estão curados. Deus, também peço agora especificamente por algumas pessoas, Senhor. Quero pedir especificamente pelos pais da Ruth, Senhor, lá de Campinas. Os dois, com muita idade, ele já com 90 anos, e a esposa eu não tenho bem certeza, mas deve estar beirando isto, e os dois estão com problemas de saúde muito sérios. Então, eu peço a Ti que o Senhor esteja cuidando do coração de cada um deles, de toda a parte física, psicológica, espiritual. Seja também com a Ruth, com a sua família, porque sabemos da preocupação que ela tem com respeito aos pais. Nós já te agradecemos por fé, pelo que o Senhor já está fazendo. Queremos também agradecer pela vidinha, Senhor, do Sebastian, garoto que foi operado, Senhor, de câncer na cabeça, mas graças ao Senhor, apesar de estar tomando, Deus, a químio, ele tem se recuperado. Também te peço pelo Davizinho, também criancinha, que saiu realmente para esse mundo, né? Ele entrou, não saiu, mas ele entrou nesse mundo, sem o tônus muscular, e há bem pouco tempo ele não tinha condições de sentar, de levantar, de segurar sua própria cabecinha, mas o Senhor tem usado pessoas, profissionais, e o Senhor tem realmente colocado a tua mão de poder. Agora ele já está conseguindo descer, Deus, do sofá, colocando seus pezinhos no chão, segurando, e eu creio que mais à frente ele estará andando e caminhando como uma criança normal. Peço ainda, meu Pai, pela vida da Samira, Senhor, e lembra de uma irmã em Cristo que está na Síria e que estava sendo realmente atormentada por um grupo, Deus, de radicais, mas foi acionado toda uma sequência de pessoas e já estou recebendo informações que ela está realmente sendo cuidada. Também te peço, meu Deus, pela Regina, Senhor. Regina é uma serva de Deus, fiel, e irmã da Cláudia, e ela está passando por problemas agora. Então, que tu possas tocar o corpo dela, Senhor,
tocar, Deus, os seus pulmões e que ela possa ser restaurada, que ela possa ser curada de forma sobrenatural. Pedimos também pela mãe da Sueli, Senhor, que está com câncer, que também o Senhor possa cuidar dela. Dê, Senhor, sabedoria aos médicos. Seja, Senhor, com Rafael, que está para ser operado também da cabeça. Ele tem que fazer exames, não sei se já fez ou não. Ele tem hidrocefalia. Peço pela esposa dele, a minha sobrinha, que o Senhor também cuide dela. Ela necessita com urgência ser aposentada. Peço pelo Ivan, meu Deus, que trabalha com caçambas, e devido à Covid, Senhor, houve uma queda tremenda de clientes. Então, que o Senhor possa estar trazendo de volta, Pai, e que o Senhor seja glorificado através da vida do Ivan. Peço pela Sandra, esposa dele, que precisa também de recursos, de trabalho. Então, abra as portas de emprego para ela. E tantas pessoas, Senhor, tantas pessoas que têm passado por dificuldades. Peço agora especificamente pela editora Batista Regular. Essa editora, Senhor, é uma editora que tem realmente lançado livros tremendos, mas devido à Covid, devido a uma série de circunstâncias no mercado, as lojas diminuíram muito, Senhor, seus pedidos, e ela precisa, Senhor, de bastante pedidos. Então, que o Senhor possa estar levantando de novo esses donos de loja. E, acima de tudo, que o Senhor levante os compradores, Senhor. Que os membros de igreja possam estar comprando para que essa editora, Senhor, possa estar novamente na mesma posição que estava antes. E por causa disso, eu estou orando especificamente pelo Marcos, meu filho, pelo Léo, pela Carol, que estão, Senhor, sendo responsáveis ali para que realmente essa editora vá à frente. E peço também pelo diretor dessa editora, dê a ele sempre tranquilidade, sabedoria, as ações corretas, para que tudo corra segundo a tua vontade. Deus, eu agradeço, Pai, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, já estou vendo o Luiz Carlos, e que tu possas operar de maneira sobrenatural. Que o Senhor possa realmente agir de tal maneira, Deus, que eles possam estar impactando a vida de pessoas que estão à sua volta. Agradecemos a Ti, Senhor, pedimos pela venda do carro da Luciana e também do apartamento. Tu sabes que ela precisa disso, Senhor, para restaurar a sua vida. Entrego, Deus, todos os que estão aqui comigo agora e os que vão chegar depois, nas Tuas mãos, Senhor. Seja com a minha esposa amada, que completa hoje 23, no dia 23, hoje, especificamente hoje, no dia 23, completa mais um ano de vida. Ela é minha esposa, companheira, Senhor, é minha auxiliadora idônea, até conselheira quando é necessário. Então, ela é a tua serva e tem realmente sido útil para que muitas pessoas possam ser restauradas. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ô Luiz Carlos, tudo bem? Então, Luiz, foi bem inesperado, viu? Bem inesperado, porque nós tínhamos realmente certeza que estava sendo gravado ontem e depois, quando nós fomos ver, não estava. Bom, isso acontece. Queridos, nós estamos, como nós comentamos, já falamos bastante a respeito do tema Quem é esse? Nós já vimos lá que Isaías 52, 10 a 15, que o braço do Senhor realmente foi desnudado, se tornou à vista de todas as nações, não é? E todas as nações verão a salvação do nosso Deus. Vimos que esse braço desnudado é o próprio Cristo,
Isaías 53, que fala especificamente sobre Jesus, fala quem creu no braço do Senhor. E aí começa a falar sobre Jesus. Vimos também, então, alguns aspectos da sua encarnação. Estudamos bastante, lemos bastante, e hoje nós vamos estar realmente tratando de algumas coisas, não é? Nós já vimos que realmente ela nasceu, ele nasceu através de Maria, não é? Isso havia sido predito lá em Isaías 7,14, e realmente foi comprovado isso. Nós vemos em Mateus 1,16, Mateus 1,23, quando o Verbo se fez carne, né? Quando realmente o anjo anuncia a Maria, o Emanuel, o Deus conosco, e o seu nome será Jesus, e o seu nome será Yeshua. E esse Yeshua, que é Jesus, é exatamente o nosso Senhor. Bem, a vinda do Senhor aqui foi por algumas razões, ok? Que nós vamos estar trabalhando hoje. Eu apenas quero ler esses dois versículos, Mateus 1,16 e Mateus 1,23, só para nós estarmos dando, vamos assim, continuidade ao que nós já falamos e estar, de alguma forma, fundamentando um pouco mais, ok? Porque é possível que entre pessoas que não participaram. Lá no Isaías 7,14, que é uma profecia feita, na verdade era uma profecia feita por Isaías para um rei chamado Acás, que estava querendo, vamos assim, por motivos de guerra, por motivos de problemas, estar sob a proteção dos assírios, mas a gente percebe pelo próprio capítulo 7 que Deus vai mostrar que os assírios é que vão levá-los depois ao cativeiro lá em Babilônia. Mas o versículo aqui é que, porque é interessante, no versículo 10, diz assim: E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei o Senhor. Parece algo bom, né? Mas na verdade ele estava continuando a querer se segurar na Assíria. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Então, isso que ele vai falar agora se refere especificamente a Isaías, em termos imediatos, ok? Isaías teria uma segunda esposa, essa segunda esposa virgem, e ela teria então um filho, ok? E então, isso que é citado aqui é algo que vai ser uma profecia no futuro que nós vamos ler agora. Então, no 14 inteiro diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Bom, agora ele volta a falar sobre Isaías, o filho que vai nascer de Isaías. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujo dois reis tu tremes de medo. Então, Isaías está dizendo para ele: olha, você fica aí tentando se segurar no rei da Assíria, mas não vai adiantar não, né? E ele continua no 17: Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Então, a gente percebe que o povo que esse Acaz estava querendo ter proteção é exatamente o povo que iria depois levar o povo de Israel para Babilônia. Bem, mas o que eu queria ressaltar é o versículo 14, que em termos assim imediatos se referia a Isaías, mas no futuro estaria se referindo ao próprio Cristo. Então vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus, e nós vamos estar lendo a palavra do Senhor em Mateus 1,16, que diz assim:
Ah, vou pegar no versículo 16, né, Mateus 1,16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E como é que isso foi? Então, nós vamos ir lá agora, Mateus 1,23, que é a continuidade, mas eu vou ler do versículo 18 em diante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Bem, vamos explicar um pouco. Quando fala de José, e vendo, né, mas José, seu esposo, não é que eles eram casados, não, eles eram prometidos. E aquele comprometimento era algo que iria se consumar no casamento. E como ela estaria grávida, ah, fatalmente ela seria apedrejada, porque ela não estava casada. Então o que José pensou? Eu vou embora e o povo vai pensar que eu que tive o relacionamento com ela e fugi. Então a responsabilidade disso vai cair sobre José. Mas antes que isso acontecesse, Deus vai intervir. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, Yeshua, que significa salvação. O Yahová se tornou Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, nesse versículo 21, já mostra quais seriam realmente vamos dizer assim, as tarefas que esse Jesus faria quando entrasse na história, quando ele entrasse no mundo que ele havia criado. Olá, Ângela, tudo bem, querida? Ah, obrigado, obrigado. Eu vou falar com ela também, tá bem? Então, aqui diz que ela dará à luz um filho, porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, ou seja, ele estaria realmente fazendo o sacrifício da sua própria vida para que as pessoas pudessem ser salvas, não é? E serem libertas da condenação eterna. E aí ele cita 22, 23 e cita o 23, que é exatamente o que nós lemos lá em Isaías. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Que profeta? Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, ou seja, não teve relacionamento com ela, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Bem, antes de eu continuar, eu queria ressaltar algo interessante. Um dos reis, já lá bem perto do povo de Israel ser colocado em Babilônia, nos 70 anos, né? O nome dele era Jaconias. E ele cometeu uma série de coisas contra o Senhor a tal ponto que Deus amaldiçoou Jaconias, amaldiçoou aquele rei. E Deus disse que, por causa das coisas que ele havia feito, nenhum dos seus descendentes sentaria no trono de Israel. E foi exatamente isso que aconteceu. Inclusive, quando eles vão para Babilônia, depois eles voltam, é restaurado o templo, tudo, não teve mais nenhum rei em Israel, descendente de Davi. Então, quando chega na época de Jesus, quem estava no comando era Herodes. E Herodes, um herodiano, não tinha nada a ver com Israel e ele trabalhava para Roma, ok? Então, entenda o seguinte. Dos descendentes de Davi, naquela época, tinha uma pessoa,
Pessoa essa que realmente seria o herdeiro do trono. E você sabe quem é? José. José é exatamente o herdeiro. E por que José não estava no trono? Por causa da maldição. Então ele não podia, de jeito nenhum. Deus havia falado. Mas olha como Deus faz as coisas, que coisa tremenda. Não havia uma promessa que de Judá viria o descendente, viria o rei dos reis, o senhor dos senhores, mas como que isso aconteceria se havia uma maldição? Então a gente entende o seguinte: de um lado, nós temos a Maria, que era descendente de Davi, e que vai dar o sangue de Davi, né, dessa descendência, para Jesus. Jesus era só filho de Maria, gerado por quem? Gerado pelo Espírito Santo. Mas isso só não bastava. Ele tinha que receber a herança. Ele era o herdeiro, teria que ser o herdeiro do trono. Como isso poderia acontecer? Acontece que José adotou Jesus. E nessa adoção, segundo as leis da época, e Roma também fazia assim, o pai adotivo passava para o filho adotivo tudo que ele passaria para um filho normal. Ou seja, esse filho adotivo seria herdeiro da sua fortuna, se ele tivesse, de tudo, ok? Então, quando José adota Jesus, ele passa essa herança do trono para Jesus. E sem interferir com o problema da maldição. Por quê? Porque a maldição morre com quem? Morre com José. Jesus recebe então o direito ao trono, porque José era descendente de Davi, o herdeiro, mas a maldição não chega nele, porque ele não era o pai. E ao mesmo tempo, ele vem através de Maria receber o sangue. Então, juntando Maria e José, Maria com o sangue e José com a herança, agora sim, Jesus pode ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é isso que realmente a palavra nos ensina, ok? Muito bem. Existiu algumas razões para que realmente o Senhor viesse a esse mundo. E uma delas é a revelação de Deus o Pai. Entenda, a palavra fala que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, não é? Quem visse a Deus morria. Se o Senhor aparecesse na sua glória aqui nesse mundo, não ficavam vivos. Todas as vezes a segunda pessoa da Trindade se esvaziava. É a gnosis, né? Que é mencionada inclusive lá em Filipenses 2:5 em diante. Mas ele sempre se esvaziou para que todas as vezes que ele entrasse em contato com alguém, essa pessoa não morria. Se você tiver curiosidade, se você não viu a minha série O Anjo do Senhor, então vá buscar, e tem até um livro pronto já, O Anjo do Senhor, que você pode entrar numa livraria online, né, e obter esse exemplar. E olha que coisa engraçada. Quando nós olhamos lá para trás e a gente começa a perceber o Filho sempre se manifestando na sua glória, né? A gente percebe realmente como Deus é maravilhoso. Por amor a você, por amor a mim, ele foi se apresentando em diversas ocasiões. Por isso que a palavra fala que o Deus invisível, né, que está em Isaías 52:10, desnudou seu braço à vista de todas as nações, e todas as nações verão a salvação do nosso Deus. E como é que ele, então, que era espírito invisível, desnudou seu braço, ou seja, tornou o braço visível? É quando ele se fez carne. Por isso que a palavra de Deus fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. E no versículo 18 diz que ninguém jamais viu a Deus, Deus o Pai, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Muito bem, então, a primeira coisa que nós entendemos em termos da razão é exatamente essa, que realmente ele se fez carne e revelou o Pai.
Abram comigo lá em João 14. João 14 fala um pouco mais em detalhes dessa revelação. Aqui em João 1 é muito assim simples, uma coisinha muito. Mas aqui em João 14 não. Aqui em João 14 ele fala várias coisas mostrando que ele era a revelação do Pai. Lá em João 14:1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E ele prepara o lugar para que a gente possa entrar na presença do Pai, passando pela cruz. Ou seja, a cruz é a porta de entrada. Se ele não tivesse passado pela cruz, ele não poderia preparar lugar nenhum para nós. Primeiro ele teve que passar pela cruz, voltar ao Pai, nos declarar justos, e agora, cada vez que algum de nós é recolhido ou se vier o arrebatamento, nós estaremos com ele. Bem, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou. Por que ele fala onde eu estou? Porque ele é Deus. Ele é Deus homem, ok? Ele é Deus que se fez homem, então ele é Deus homem, em uma só pessoa. Ele tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele é perfeitamente Deus em tudo e perfeitamente homem em tudo. Ele tem corpo, alma e espírito, ok? E é o que eles chamam de uma união hipostática, ou seja, essas duas naturezas, elas não se misturam. A natureza humana nunca se tornou divina e a natureza divina nunca se humanizou. São separadas na mesma pessoa. E cada uma delas com atributos específicos. Ele, como Deus, tinha os seus atributos específicos de ser Deus. E como homem, os atributos específicos de homem. Muito bem. Então, ele fala, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também meu Pai. Olha só, ele revelando o Pai, não é? Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então a gente percebe realmente que aqui tem a revelação. Essa é uma das razões pelas quais o Senhor veio a esse mundo. E uma outra razão que a gente encontra é o seu sacrifício único. Lá em Hebreus capítulo 10, nós temos esse sacrifício único, um sacrifício que foi feito por Cristo uma única vez para sempre. Então, quando a gente vê pessoas que querem fazer boas obras, coisa parecida, para quem sabe um dia estar na presença de Deus, eles na prática estão dizendo que o Senhor Jesus fez meia sola. Que o Senhor Jesus, que criou todo o universo e sustenta tudo pela palavra do seu poder, não foi capaz de fazer uma obra completa. Isso é mentira do diabo. Então, nada que você faça ou eu muda o que eu sou pecador, miserável. Então eu tenho uma natureza decaída, por isso eu peco. Ok? E ninguém pode mudar isso. Igreja nenhuma, nem papa, nem pastor, nada. Boas obras, nada que você faz muda o que você é. Por isso Jesus precisou vir. E quando ele foi para a cruz do Calvário, ele recebeu nele todos os teus pecados e os meus pecados. Desde o primeiro que eu fiz até o último que eu vou fazer enquanto eu estiver vivo.
E assim aconteceu com toda a humanidade, desde o primeiro até o último que vai nascer lá no milênio. Então, a morte de Jesus foi suficiente para salvar toda a humanidade, mas só é eficiente para aquele que crê, que se arrepende dos seus pecados e o convida para ser seu Senhor e Salvador pessoal. Então, quando nós lemos aqui, a gente percebe, então, que esse sacrifício foi único. Eu vou ler a partir do versículo 1 do capítulo 10, para vocês terem uma ideia. Ele está falando sobre o sacerdócio antigo, que era praticado primeiro no tabernáculo, depois dentro do templo, não é? E daquilo que realmente não adiantava nada. Tudo que era feito, sacrifício de animais, etc., era temporário, era só para desviar a ira de Deus sobre o povo de Israel. Veja bem como era frágil isso. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, ou seja, que seriam os bens vindouros? A nova aliança, esse momento que nós estamos vivendo agora. Então, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem das coisas, nunca jamais pode tornar-se perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Ou seja, ele está dizendo que esses ofertantes, eles não eram aperfeiçoados. Nem sequer era removida a culpa. Eles simplesmente faziam recordação daquilo que eles haviam praticado, não é? E isso era feito uma vez por ano pelo sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Ou seja, se esses sacrifícios de animais, todos os rituais, 613 normas que o povo de Israel teria que seguir, os 10 mandamentos, tudo isso, se isso resolvesse, então eles teriam feito o sacrifício uma vez por todas e morreu o assunto. Mas nem sequer realmente resolvia o problema, não é? Eles continuavam tendo consciência que eram pecadores miseráveis, podres, não é? E aquilo servia apenas para recordação. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação do pecado. Todos os anos, ou seja, todos os anos os pecados vinham. Eu sou um miserável pecador, eu estou perdido, né? Se o Senhor não tiver misericórdia, não é? Porque é impossível que sangue de touros, de bodes, removam pecados, é óbvio. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Não te deleitastes com holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse, quem que está falando isso? Essas frases é o próprio Cristo, o próprio Filho, não é? Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro que está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, ou seja, Deus o Pai, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisa que se oferece segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, o filho falando, eis que eu estou aqui para fazer a tua vontade, Pai. Remove o primeiro, que primeiro? A primeira aliança, para estabelecer o segundo, ou seja, a segunda aliança. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Quem escreve esse livro de Hebreus, nós não sabemos quem é, alguns falam que é Paulo, outro Apolo, outros lá, não importa. O fato é que ele era um judeu profundamente conhecedor da palavra do Antigo Testamento. E ele fala bem claro que a oferta do corpo de Jesus foi uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Olha só.
Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, por isso que eu sempre brinco, ele não fez uma meia sola. Olá, Sueli, tudo bem, minha querida? Ele não fez uma meia sola, né? Nós estamos vendo, Sueli, Hebreus 10 agora, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nos seus corações as minhas leis, sobre as suas mentes escreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Olha a diferença do que ele havia falado com respeito à velha aliança, que ele tinha dito que no versículo 3, 10, 3, entretanto, nesses sacrifícios de animais, né, faz-se recordação dos pecados, todos os anos. Mas aqui com Cristo, olha a diferença. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, ou seja, dos pecados, não há oferta pelo pecado. Ou seja, acabou, o Jesus morre, ressuscita, no instante que ele morre, o véu do santuário é rasgado, não tem mais necessidade de sumo sacerdote aqui da terra, nem de sacerdotes. Agora nós temos o nosso sumo sacerdote. E nós somos os sacerdotes, não é? Vamos abrir só para recordar lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 3. E aqui nós encontramos isso, versículo 9. É o que nós somos hoje. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que nós fomos assim salvos pelo Senhor? Para nada? Não. O Senhor tinha um propósito para você e tem um propósito para mim. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Por quê que nós alcançamos misericórdia? Por aquilo que eu já li, que ele fala, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pena que muitos de nós, crentes, não entendemos essas verdades. Bem, então nós já vimos que um dos motivos, uma das razões de Jesus ter vindo a esse mundo era revelar o Pai, era realmente ter aquele sacrifício único que nós acabamos de ver, sacrifício esse que o sangue do Senhor remove os pecados e remove a culpa, ok? Um outro motivo é que nós temos a partir daí o nosso sumo sacerdote. Abra capítulo 4. Capítulo 4 e 5 fala a respeito disso, lá em Hebreus. São coisas assim que a gente lê, está sempre lendo e não esgota, porque as coisas que o Senhor escreveu, ela realmente nos alimenta, né? No capítulo 4, versículo 11, que é uma passagem tremenda também, diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Está se referindo ao povo que não tomou posse, não entrou em Canaã e alegou que ali tinha gigantes, etc. E só Josué e Caleb que realmente creram, né? E aí esse povo inteiro ficou rodando 40 anos, até morreu o último, e isso foi fruto da desobediência, né? Da incredulidade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que,
não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Muitos não percebem. Ô, Lindraci, tudo bem, minha querida? Estamos aqui agora em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Estamos falando que agora nós temos um sumo sacerdote, ok? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confiança, a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nunca diga, Deus não me ouve, Deus não está nem aí comigo. Eu oro, parece que a minha oração não chega até o teto. São mentiras do diabo. Se você realmente é filho de Deus, se você nasceu de novo, o próprio Deus está em você. Como é que ele não te ouve? E aonde você vai, ele está indo junto. Ok? Então, essa dizer que ele não te ouve, não. Se você estiver em pecado, ele não te atende. Você tem que se arrepender e deixar. Aí é outra coisa, tá bem? Então, a gente percebe isso. Então, nós já vimos que ele veio para revelar o Pai, veio realmente fazer um único sacrifício e, como nós vimos, ele é o nosso sumo sacerdote que vivenciou aqui e sabe exatamente o que nós passamos, ok? Uma pergunta que eu queria fazer para você, se você quiser responder aí, responde. Eu vou esperar um pouquinho. A pessoa de Jesus, quando ele estava aqui nesse mundo, Deus homem, ele podia morrer? Pensa bem, ele poderia morrer? Então, se você acha que poderia, então coloque aí sim. Se você acha que ele não poderia morrer, põe não. Então, eu quero esperar um pouquinho que você responda. Jesus, estando aqui nesse mundo, ele poderia ou não morrer? O que você acha? Algumas pessoas eu sei que já sabem porque estudam comigo, né? Hoje mesmo vão estar ali com a Ângela, né? Mas eu acho que talvez tenha outras pessoas que não se lembram. Então, estou esperando a resposta. Jesus poderia ou não morrer? O que você acha, Luiz? Sueli? A outra tem duas Sueli. Uma já sabe, então. Que era a outra, eu não sei se ela lembra, né? A Lindraci. E aí, quem quer escrever aí dizendo sim ou não? Não fica com vergonha, não. Pode ou não pode? Jesus poderia morrer ou não? E aí, Luiz? O que você acha? Vamos lá, escreva. Puxa vida, ninguém vai escrever, será? Vou parar nesse ponto? Uma pessoa, pelo menos, escreve. Sim ou não? Jesus poderia morrer? Escreva sim. Se não podia, não. Alguém? Bom, se não, ninguém vai escrever, então eu vou ter que responder. Né? O Senhor Jesus não poderia morrer. De jeito nenhum. E por que que a pessoa de Jesus não poderia morrer? O Luiz Carlos respondeu sim. Infelizmente é não, viu, Luiz? Não poderia morrer, não. De jeito nenhum. E por que ele não poderia morrer? Qual é o motivo que impediria de Jesus morrer? Alguém sabe? Não? Tá bom. Acontece, queridos, que a morte veio através de um homem, Adão. Adão, quando ele, por incredulidade, desobedeceu ao Senhor, ele morreu. E a palavra de Deus diz que por um só homem todos pecaram. E a morte veio através do pecado. Ou seja, a morte nada mais é do que uma consequência do pecado. Certo? Então, ele não podia morrer.
Se ele não podia morrer, por que morreu? Faz cada pergunta difícil, é? Se Jesus não podia morrer, então por que morreu? Sabe por quê? Porque ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado. Ele se enlameou com toda a nossa sujeira. E quando ele se lameou com toda a nossa sujeira, Deus o Pai olha para a cruz e não vê mais o Filho. Exatamente, Cristo é vida. Ele não vê mais o Filho. Ele vê você, vê a mim, vê cada um de nós. E a ira do Pai, que deveria cair em cima de cada um de nós, caiu sobre Jesus. Por isso que é chamado morte vicária, morte substitutiva. Entendeu? Então, Jesus morreu em nosso lugar, porque ele se fez pecado. E quando ele se fez pecado, então, agora ele morre. Só que não ficou morto. Ele ressuscitou. O último versículo do capítulo 4 de Romanos diz que ele morreu para nos livrar da condenação eterna. E ressuscitou para nos declarar justos diante do Pai. Bem, então, nós já vimos que ele veio revelar o Pai, ele é um sacrifício único. Ah, que legal! Ele veio para destruir as obras do diabo. Essa passagem é tão pesada. Abram comigo 1 João capítulo 3. Essa passagem realmente, para aquelas pessoas que falam que todo mundo é filho de Deus, essa passagem fecha a boca, ok? Eu vou ler a partir do versículo 1, capítulo 3, versículo 1, e aí nós vamos ver. Ele veio para destruir as obras de Satanás. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por que ele faz isso? Porque nós somos pecadores imundos. Se não fosse Jesus, nós estávamos perdidos mesmo. De fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havíamos de ser. Ou seja, o dia que vier o arrebatamento, nós teremos os nossos corpos glorificados à semelhança de Jesus. E vamos estar vendo a Cristo como Cristo nos vê. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Aí, nesse momento, não vamos ter mais preocupação que a glória dele vai nos consumir, porque não vai mais, né? Nós vamos estar na presença do Deus vivo. E ele fala, e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todos nós temos que ter a bendita esperança da volta de Jesus, o arrebatamento, que na verdade não é um pode ser que sim. Não é eu espero, não. A esperança aqui na palavra de Deus é certeza absoluta. A certeza que ele vem nos buscar. Não é? Agora, olha só a partir desse versículo 4. Que paulada, né? Todo aquele que pratica o pecado, ou seja, que vive pecando, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, uma pessoa que vive pecando é alguém que nunca nasceu de novo em Cristo. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Então, isso nós já falamos. Apesar de ele ter se feito pecado, o pecado não era dele. Ele se fez pecado para poder livrar você do inferno. Todo aquele que permanece nele, que é permanecer nele, é obedecendo a sua palavra. Aquele que me ama, obedece, guarda a minha palavra, ou seja, obedece a minha palavra. Todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Então, um dos sinais que uma pessoa realmente nasceu de novo em Cristo é exatamente que ele não vive pecando. O pecado se torna um tropeção, não é? Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Ou seja, é uma pessoa que está frequentando a igreja, né?
participa de todos os cultos, dá dízimo, faz tudo o que tem direito, mas a vida dele é uma pedra de tropeço para o ímpio, esse cara nunca nasceu de novo, ele é um mero religioso. Porque aquele que nasceu de novo tem sinais, não é? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Procede do diabo. Porque o diabo vive pecando. Desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Lembra que essa é uma das outras razões. Então, ele veio para manifestar o Pai, mostrar o único sacrifício, ele é o nosso sumo sacerdote, e ele veio para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse que nasceu de novo não pode viver pecando. É contrário, não tem como. Uma pessoa que nasceu de novo, ele mudou de lei. Eu já falei isso 1000 vezes. O ímpio, mesmo estando dentro de uma igreja, frequentando todos os cultos, dando dízimo, etc, etc, mas nunca teve uma experiência com Jesus, nunca nasceu de novo de verdade, esse cara, ele vive pecando, ele está morto. Mas aquele que tem Jesus não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Isso é um sinal. Então, uma pessoa que diz, eu sou crente, e é um sujeito que na casa dele ele fala palavrões, ele briga com todo mundo, briga com a esposa, péssimo testemunho para os vizinhos, né? Dentro da igreja mesmo ele tem sempre problemas com um, com o outro. Tenho certeza, essa pessoa nunca nasceu de novo. Está morta, é um bastardo, não é filho de Deus. E aí ele vai falar, olha só o versículo 10, muito pesado. Nisto, ou seja, desta maneira, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, não tem essa de dizer, todo mundo é filho de Deus. Rosana, tudo bem? Carlinha deve estar junto. Então, estamos agora em 1 João, capítulo 3, versículo 10, tá bom? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama a seu irmão. Bem, nós vimos então várias razões hoje dentro do tema Quem é este? Vimos realmente que Jesus é pré-existente, vimos um pouco das razões da sua encarnação. Hoje a Graça fez aniversário, eu acho que você já deve estar sabendo, né? Então, aqui fala que ele revela o Pai, não é? Nós já vimos isso em João 1,18, João 14, não é? Ele fez um sacrifício único para sempre, ele veio para destruir as obras do diabo, ele é o nosso sumo sacerdote, e ele veio para fazer realmente a aliança davídica. Ele veio exatamente para que nós pudéssemos experimentar uma nova aliança. Ele foge daquela velha aliança e vamos lá abrir em Lucas. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. E nós vamos ver os versículos 31 e 33. Lucas 1, 31, 33. Diz assim. Isso é bem interessante. Eu vou ler desde o versículo 26, para a gente ter uma ideia boa, tá? No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava.
esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Tanto é que no Velho Testamento fala que o Yahová se tornou Yeshua, se tornou Jesus, eu sou o que sou. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Nós contamos um pouquinho a respeito disso, que devido à maldição dada a Jeconias, o último rei lá de Israel, antes de entrar em Babilônia, 70 anos, essa maldição veio em toda a descendência, e quem receberia esse trono seria José, mas ele estava debaixo de maldição, não poderia. Mas através de Maria, que era descendente de Davi pelo sangue, e José, que adotou Jesus e passou para ele a herança do trono, José então fez com que Jesus pudesse ser o novo rei. Não só um rei simples, mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Por isso ele fala: esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Olha só, que coisa maravilhosa. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o anti-santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Esse é João o Batista, né, que vai ser futuramente. Sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade, a região montanhosa, numa cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Isso é uma prova que não pode fazer aborto, não é? Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olá, Dallas, tudo bem? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Ou seja, no ventre, a criança já tem vida, já é um ser. E João o Batista estava no ventre de Maria, no ventre de Isabel, e ela estremece com a presença do filho de Maria, que era Jesus. Então a gente sabe que aborto é assassinato. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. E aí vem uma pergunta, né, que eu já fiz para algumas pessoas. Tem muitas pessoas que falam que Jesus não, me perdoe, que Maria não era pecadora. Bom, não existe nenhum ser humano sobre a face da terra, exceto o próprio Jesus, que não teve pecado, porque ele não recebeu, não foi concebido por homem, né? Foi obra do Espírito Santo. Então o pecado vem passando desde Adão para todos, né? Então por um só entrou o pecado e todos morreram. Então a morte é uma consequência do pecado. Muito bem. Então eu pergunto, e já fiz essa pergunta a muitas pessoas: Maria tinha ou não tinha pecado? E a maioria das pessoas que têm uma tendência católica, ou até que são católicos, não é? Não, Maria não tinha pecado. Aí eu falo: bem, então vocês vão ter que resolver um probleminho muito sério que está nas Escrituras. E qual é? Maria sabia que ela era pecadora. E como eu sei? Porque quem é que precisa realmente de um Salvador? Somente quem tem pecado. E olha o que Maria escreve aqui
em Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ora, se Maria disse que ela precisava do Salvador, significa que ela realmente tinha consciência que ela tinha uma natureza decaída que nem todo mundo. E se ela não tinha pecado, e ela disse que ela precisava de um Salvador, então ela teria mentido. E se ela mentiu, então ela pecou. Não tem jeito. Ou seja, Maria tinha natureza decaída como todos nós. Então a diferença é que ela era uma serva de Deus. Ela era uma serva consagrada, que realmente foi realmente agraciada por Deus, porque ela recebeu o Cristo nela. Mas ela era consciente que ela mesma precisava desse Cristo que estava no ventre dela para ser salva. Coisa tremenda, não é verdade? Muito bem. E ela fecha, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora as gerações me consideram bem-aventurada. Então, nós vimos hoje, nós estamos terminando, que houve várias razões para que o Senhor Jesus entrasse nesse mundo. A primeira é revelar Deus o Pai, como nós vimos, mostrar que ele fez um sacrifício único na cruz, porque nós, homens, não temos condições de pagar os nossos pecados com obras nenhuma, nada que você faça. E quando alguém diz assim, Jesus lá na cruz, ele realmente morreu pelos nossos pecados, mas eu tenho que fazer boas obras para completar. Então Jesus teria feito uma meia sola. Ele que criou o universo, sustenta tudo pela palavra do seu poder, não foi suficiente poderoso para fazer uma salvação completa. Você precisa dar uma mãozinha. Não, não é assim que a palavra fala. Vimos que ele veio para destruir as obras do diabo, que ele é o nosso sumo sacerdote, fez essa aliança davídica, porque ele receberia o trono, e ele é exaltado. Filipenses, eu não vou ler agora. Na próxima, nós vamos estar trabalhando em cima de Filipenses capítulo 2, versículos 5 em diante, para a gente entender bem o que significou ele se esvaziar, que é a palavra gnosis, ele se esvaziar da sua glória e entrar neste mundo. Amém? Bem, queridos, nós encerramos aqui. Quem chegou atrasado, não se preocupe, porque eu vou colocar lá no meu canal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva, Raul Nogueira Canal, lá no YouTube, e vai estar lá. Então, esse deve ser o quarto, né? Quem é este, né? Quem é este deve ser o número 4. Então, quem perdeu algum deles é só entrar lá e pegar 1, 2, 3, 4, não sei qual que você perdeu. Se não perdeu nenhum, melhor. Mas se quiser dar uma recordada, tá lá. Tá bem? Que Deus abençoe vocês. Ontem, por problemas técnicos, não tive condições de gravar, mas hoje, como eu prometi, eu fiz a gravação. Exatamente no aniversário da minha esposa amada. Ok? Eu vou estar orando, se você tiver algum pedido de oração. No sábado, nós vamos estar dando continuidade a Gênesis, tá bem? Tudo isso está no YouTube também. Eu acabo de fazer a live, já coloco para lá, tá joia? Se você tem algum pedido de oração, então faça agora. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade que nós tivemos. E nós tivemos condições, então, de gravar o que não foi gravado ontem. E que o Senhor possa aplicar esta palavra em nossas vidas, em nossos corações. Seja com todos que estiveram presentes, seja com aqueles que estão doentes, aqueles que estão com problemas financeiros, em angústia, em medo. Tu és o Deus da paz. Meu Pai, que o Senhor possa estar agindo poderosamente na vida daqueles que estão doentes, como é o caso dos pais da Ruth, Senhor, do Sebastião, do Davi, enfim, pessoas que têm passado problemas. Então, a Samira, Senhor, que o Senhor possa estar com eles. Eu quero pedir oração também pela Jaqueline, Senhor, que nós realmente conhecemos, primo da Rosana. Eu não sei exatamente o estado como ele está, mas o Senhor sabe. Põe a tua mão sobre ela
e restaure essa vida para a honra e glória do teu nome. E é em nome do Deus vivo que oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Assim que terminar, já vou preparar para colocar lá no YouTube. Quem chegou atrasado pode recuperar, tá bem? Um grande abraço a vocês. Fiquem na santa paz do Senhor. E não se esqueça, se não está aí, não entrou no nosso canal, não se inscreveu, por favor, se inscreva para que a gente possa atingir os 1000 e podemos fazer até gravações lá, podemos fazer entrevista, tudo ali, tá bem? Que Deus abençoe e uma ótima tarde.